Ótimo, galera. Então, a gente vai iniciar agora o conteúdo do quarto período, ok? Só agora que a gente vai iniciar o conteúdo do quarto período. Esse conteúdo fala sobre polímeros, ok? Polímeros. Então, nós vamos falar aí de polímeros, beleza? Mas o que são polímeros, o que é polímeros, qual é a ideia, tá, de polímeros, de onde surgiu esse conceito, né, de polímero. Então, a gente vai estudar aqui nessa aula de hoje tudo que está relacionado aí aos polímeros, beleza? Então, vamos aqui para o que seria a, o conceito aí de polímeros, beleza? Então, galera, polímeros, o próprio nome polímeros, a etimologia da palavra polímeros, já vai nos dar uma luz do que do que sejam estas substâncias denominadas de polímeros, esses compostos. Então a palavra polímeros, ela vem do grego do grego polis, que significa muitos, tá? E meros, que significa parte. Então ela é a junção das palavras polis e meros, ou seja, muitas partes. Então a ideia de polímero é isso, ok? Muitas partes, tem muitas partes. Os polímeros, eles são macromoléculas, ok? Polímeros são macromoléculas que podem ser obtidas, que são formadas a partir de um processo denominado de polimerização. Então, os polímeros, eles são originados a partir de um processo conhecido como polimerização, que é a junção dessas partes, ok? Então, eles são macromoléculas. Mas é a junção, professor, é a polimerização, esse processo consiste em juntar o quê? Essas partes são o quê? Essas partes são chamadas de monômeros. Então, polímeros, eles são essas macromoléculas que juntam monômeros. Olha, a própria palavra monômero já remete à ideia de mono, que é um, ok? E meros, tá? Parte. Então, a gente pode interpretar aí como uma parte, ok? Uma parte relacionado aí a algo singular, beleza? Ah, com relação ao conceito, com relação à história dos polímeros, galera, a, a primeira ideia que a gente tem de polímeros sendo produzidos, de polímeros surgindo, ok? Datam aí lá do século XIX, do século XX, ok? Onde eles já começaram a trabalhar aí com as primeiras resinas, a entender mais ou menos como é que funcionavam esses polímeros. Durante a Segunda Guerra Mundial, melhor dizendo, durante a Primeira Guerra Mundial, houve-se uma grande demanda pela borracha, ok? Que era produzida a partir do látex, das seringueiras. Então, os polímeros eles têm uma aplicação muito grande nas nossas vidas. Os plásticos, todas essas substâncias que são utilizadas como revestimento, como recipientes, aplicações, por exemplo, na indústria automobilística, na indústria têxtil, até dentro da indústria alimentícia, se deve muito ao emprego desses polímeros, ok? Está relacionado ao emprego destas substâncias, beleza? Então, de maneira geral, galera, nós temos duas classificações para os polímeros, tá? Podemos dizer assim, duas organizações com relação aos polímeros. Aqueles que são denominados de polímeros sintéticos e os polímeros naturais, ok? Temos os polímeros sintéticos e os polímeros naturais. Os polímeros sintéticos são o que nós chamamos de plásticos, ok? São os plásticos, beleza? Professor, por que sintético? Qual é a ideia de sintético? Porque os polímeros sintéticos, que são os plásticos, né? São materiais artificiais, materiais que são originados, que têm a sua fabricação por processos industriais, ok? Por processos controlados dentro de um laboratório, com emprego de calor, pressão, catalisadores. Então, polímero sintético, essa palavra sintético que vem de síntese, que dá essa ideia de síntese, essa ideia de onde tem origem, está relacionado justamente à forma como ele é produzido, ok? A forma como ele é fabricado e para que propósito ele é fabricado, ok? Lógico que se tratando dos plásticos, né, para os interesses
econômicos, ok? Para os interesses socioeconômicos da nossa sociedade, né? Da nossa geração, beleza? Que tem uma grande demanda por plásticos, beleza? Então, exemplos de plástico sintético, o poliéster, o polipropileno, o nylon. Vocês vão ver aí que a gente vai falar da borracha sintética, a gente vai falar do acrílico, enfim, são exemplos aí de polímeros sintéticos, polímeros que são fabricados a partir de processos controlados, a partir de processos onde temos aí a, a intenção de produzir aquele determinado polímero para uma determinada finalidade. Tranquilo? Os polímeros naturais, por sua vez, galera, são aqueles que são produzidos biologicamente, são aqueles que são produzidos de maneira natural, né? O próprio nome já remete a essa ideia. Eles são obtidos de maneira naturais, ok? Por exemplo, a lã, tá? A lã é um polímero, tá? Produzido a partir do crescimento dos pelos de um carneiro, ok? De uma ovelha, tá? Melhor dizendo, de uma ovelha. O couro, ok? O couro também é um polímero natural. O marfim, por exemplo, o chifre do gado, aqueles chifres de elefante, de a estrutura óssea, né, que se sobressai em alguns animais, que vão dessa característica de chifre, que são feitos de marfim, é um polímero natural, um polímero sintetizado, né, melhor dizendo, né, originado a partir de processos biológicos. A borracha natural, ok? Borracha natural que é produzida a partir do látex, ok? Obtida a partir do látex. Além disso, a gente tem aí a celulose, o amido, a seda, ok? Por exemplo, as teias de aranha são exemplos de polímeros, ok? Então, para você ter uma ideia, os polímeros praticamente dominam o mundo, né? Estão à nossa volta. A celulose é um polímero. Então, se você tem algum móvel, algum objeto feito de madeira, polímero. Se você tem algum móvel feito de papel, móvel já, algum objeto feito de papel, é, ali é polímero. Se você tem algo de plástico, independente de qual tipo de plástico, a sua televisão, o seu celular, a tela do seu celular, do seu computador, a sua chave, enfim, tudo à nossa volta são polímeros. Tudo à nossa volta são macromoléculas formadas a partir de polimerização. Beleza? É importante ressaltar que quando a gente fala de macromoléculas, não lembro se vocês estudaram isso, não sei se vocês estudaram isso, na verdade, mas as macromoléculas, de maneira geral, elas apresentam, tá? Uma grande dureza, tranquilo? E tenacidade. Uma grande tenacidade, tá? Que é uma resistência aí a impactos. Vocês vão ver aí que vão ter polímeros, por exemplo, que serão utilizados para a confecção de colete balístico, devido à resistência, né? As moléculas, elas são tão bem condensadas, tão bem juntas, polimerizadas, que dificilmente uma bala penetra aquele colete, ok? É um polímero, é um tipo de polímero que se deve ao tipo de estrutura. Então, galera, os polímeros estão aí, dominaram o mundo, né? E isso se deve justamente porque a produção dos polímeros tem um baixo custo, ok? São muito versáteis, podem ser utilizados para a confecção de qualquer coisa, desde sacolas plásticas até, por exemplo, caixa d'água, onde a gente vai ter aí um reservatório de água. Enfim, tem diversas, ó, desde telhas até para-choque, né? Lataria de carro. Tem lataria de carro que é feito por polímeros. O que hoje em dia a maioria é feito por polímeros. A galera hoje, onde a gente tem aí um baixo custo na mão de obra desses compostos, ok? E geralmente possui grande resistência, tá? Grande resistência, isso se deve tenacidade, resistência a, 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 a impactos, ok? E, por sua vez, né, boa aparência, ok? Geralmente os plásticos, eles trazem essa ideia aí de boa aparência, ok? Então, galera, nós temos aí os polímeros sendo classificados quanto aos tipos de reações que eles podem fazer, ok? Os polímeros, de modo geral, eles podem sofrer reações de adição, e aí quero que vocês lembrem quando nós estudamos reações de adição, ou eles podem ser feitos por condensação, ok? Semelhante aos tipos de reação de eliminação. Nós falamos eliminação. Então, os polímeros de adição são aqueles onde a gente vai ter moléculas sendo acopladas umas às outras, ok? Juntas umas às outras, sendo adicionadas. Por exemplo, quando a gente estudou lá a hidrogenação catalítica em um alceno, se lembra que as moléculas
de hidrogênio eram adicionados a partir do momento em que tinha a quebra da dupla ligação. Nesse caso aqui, numa polimerização de adição, com a quebra da dupla ligação, vamos ter aí a adição de um outro monômero, tá? Na minha molécula. E aí vai se adicionando um atrás do outro, e a gente tem aí o tipo de reação de adição, ok? Vou compartilhar aqui uma tela branca para explicar melhor para vocês. Então, por exemplo, né, como é que ocorre uma reação polimérica de adição? Tá? Reação de adição. A gente tem, ok? Pega aqui o vinil, que é muito empregado para a produção aí de polímeros à base do radical vinila. A gente vai ter aqui os elétrons dos carbonos. Então, essas bolinhas representam os elétrons. Então, representam os elétrons. Esses elétrons estão sendo compartilhados em ligações covalentes, ok? Em ligações covalentes, que é a ligação que compartilha elétrons, beleza? Na presença de um catalisador, tá? Em determinadas condições de pressão e temperatura, vamos ter aí pressão e temperatura, vamos ter a quebra da dupla ligação. A ligação que vai quebrar, não se esqueçam, é a ligação π, viu? É a ligação π que é a ligação mais fraca, tá? Da dupla ligação. E aí a gente vai ter a formação do polímero, ok? A formação do polímero. Professor, como é que vai se dar a formação desse polímero, professor? Ó, os elétrons, onde a ligação foi quebrada? Onde a ligação foi quebrada, os elétrons ficam na extremidade. Coloca aqui, ó, ligação resistiu. Esses são os elétrons. E onde a ligação foi quebrada, é onde ele vai se ligar a outros elétrons de outros compostos que tiveram também a mesma ligação quebrada, beleza? Então é assim que é formado os polímeros. Então bem aqui, coloca aqui, ó, entre parênteses. Não precisa colocar 2 não, só N. Então, olha só, N é inúmeras, milhares, infinitas moléculas, viu, galera? Infinitas. A gente vai ter infinitas partes, tá? Onde a gente vai ter aqui, ó, C, onde a dupla ligação foi quebrada e onde eles vão fazer novas ligações. Para mostrar para vocês, talvez vocês não estejam entendendo nada com relação ao compartilhamento de elétrons, eu vou colocar aqui como é que seria normalmente com as ligações feitas, ok? Como é que seria nas ligações? Radical vinil. Tá? Cada traço de ligação é um par de elétrons, ok? É um par de elétrons. Cada tracinho desse de ligação é um par de elétrons. Então, a determinada pressão de temperatura, determinada condições de pressão e temperatura, vamos ter aí a produção aí do nosso polímero, ok? O nosso polímero. Vamos tudo de vermelho logo. Vou passar aqui a galera que vai ficar de preto. Beleza? Então, basicamente, seria da seguinte forma aí que nós teríamos o polímero. Entenderam, galera? Então, olha lá, reação de adição. Mas o que é que está sendo adicionado aqui, professor? Outros polímeros, galera. Outros polímeros que estão sendo adicionados, outras ligações com polímeros, com outros monômeros, melhor dizendo, sendo adicionado aí a minha equação. Por isso que é uma reação de adição, tá? E o que seria uma reação de condensação, tá? Reação de condensação. A de condensação, de maneira geral, beleza? Ela ocorre quando nós temos aí a produção de uma molécula, obviamente, simples, ok? E de uma molécula orgânica, de uma molécula orgânica, e a partir daí nós vamos ter a liberação aí de uma molécula menor, ok? De uma molécula menor. Então, a polimerização por condensação, ela ocorre basicamente da seguinte forma. Eu vou desenhar em formas de elétrons também, tá, galera?
Então, ó, botar aqui um carbono ligado a outro carbono, ok? Aqui é um exemplo de ligação, um par de elétrons, ligação simples, ok, galera? Um par de elétrons representa uma ligação simples. Vou adicionar aqui o OH de condensação. Veja que é uma reação de eliminação intermolecular. Nós falamos sobre reações de condensação intermolecular, ok? De eliminação, é um tipo de reação de eliminação. Polímeros de condensação, eles são obtidos a partir de reações de eliminação, ok? A partir de reações de eliminação. Então aqui eu pego outro polímero, outro monômero, melhor dizendo, e aí tá aqui o hidrogênio, ok? Outro hidrogênio aqui, e, e aí, de acordo com as condições de pressão e temperatura, vamos obter aí o, o polímero, né? Tô confundido, né? Eu falo polímero, mas é um monômero, galera. É monômero o termo correto. E aí a gente tem a produção aí do nosso polímero, ok? Mais NH2O. O que que acontece aqui, galera? Acontece a eliminação da molécula de quem? De água. Olha lá, uma reação de eliminação. Uma reação de eliminação. Tá aqui a molécula de água que é eliminada. Beleza? Uma reação de eliminação. Então, aqueles lá são os tipos de reações que os polímeros podem fazer. Além disso, tem aqueles polímeros que são polímeros de rearranjo, ok? Polímeros de rearranjo. Tá que estão muito relacionados com os tipos de reações de adição. A gente vai ter ali um rearranjo daquele polímero e a formação do nosso polímero. Um rearranjo molecular para a formação daqueles polímeros. Beleza? Além dessas classificações quanto ao tipo de reação que o polímero pode sofrer, tem, por exemplo, os tipos de polímeros que eles podem ser. Eles podem ser, neste caso, termoplásticos, eles podem ser termoplásticos, eles podem ser termocurados, tá? Termorrígidos. Ainda podem ser chamados de, vocês podem ouvir, ó, termofixos, ok? Termofixos, tá? Eu esqueci a outra palavra também que pode ser chamado, acho que é termopermanentes, alguma coisa assim, que é aplicado a essa ideia, ou seja, são palavras sinônimas, né? Sinônimas de rígido, fixo, enfim. Então, todos os polímeros eles podem ser naturais ou sintéticos, podem ser classificados como termoplásticos ou termorrígidos, beleza? Ou ainda elastômeros, né? Ou ainda elastômeros. Os termoplásticos é aqueles que podem ser modelados, tá? Termoplásticos são aqueles que podem ter, não é que a sua estrutura ela seja modificada, ok? É que ele pode ser dobrado facilmente, esticado é mais a ideia de elastômero, mas dobrado, ele vai ser mais maleável, você vai conseguir, por exemplo, a sacola plástica de fazer compra no supermercado. É um polímero termoplástico, por quê? Porque você consegue moldar e colocar recipientes, se for colocar dentro delas objetos, né, alimentos que têm de variadas formas. Eu posso colocar ali uma caixa dentro, posso colocar maçãs, né, posso colocar limões enfim. Aquela sacola sempre vai estar ali sendo modelada de acordo de acordo com o que a gente coloca ali dentro, ok? Então, é mais ou menos essa a ideia de termoplástico, ok? Então, são polímeros que podem, além de ser modelados, eles podem ser fundidos, ok? Podem ser fundidos, eles podem ser resfriados e sempre vão voltar para o formato que eles eram antes, ok? Então, claro, né? Isso vai depender da forma como se trabalha com esse polímero. Se você pegar esse polímero e você colocar ele em condições de destruição, ele vai ser destruído. Mas se for para condições de reciclagem e tal, os termoplásticos eles podem sofrer reciclagem. Tanto que a reciclagem de um termoplástico ela se dá de primária, secundária, tá? Até uma reciclagem terciária, ok? Onde tem aí aplicação de processos químicos para recuperar essas resinas, para recuperar esse plástico, ok? Para que ele volte para o estágio químico inicial e assim a gente possa é,
reproduzir aquele mesmo plástico em uma outra forma de recipiente, enfim, dá uma outra finalidade para ele, ou a mesma finalidade, ok? Os termoplásticos, eles podem ser reciclados, ok? Agora, os termorrígidos, termocurados, os elastômeros, tá? Eles não são recicláveis, ok? Então, são polímeros insolúveis, infusíveis, ok? E eles têm uma estrutura rígida, então eles não podem ser remodelados, ou pelo menos não tão facilmente, ok? Por exemplo, disso, o plástico do telefone, ok? O plástico de um computador, o plástico de uma televisão são plásticos rígidos, firmes, ok? Por exemplo, aquele plástico que tem no farol dos carros, beleza? Aquilo lá é um plástico firme, um plástico rígido, tranquilo? Então, são plásticos que não são recicláveis, ok? E além disso, tem os elastômeros, que são aqueles que têm um comportamento de borracha, que podem ser esticados, ok? Que tem esse comportamento de elástico. Então, os polímeros elásticos são chamados de elastômeros. Então, mais uma vez, temos os termoplásticos, ok? Que podem sofrer reciclagem. Claro que essa reciclagem, ela tem todo um processo químico, físico e estrutural para que ela ocorra, né, de qualquer forma, que ocorra a reciclagem de um termoplástico. Existem termoplásticos, por exemplo, que só podem passar por um processo de reciclagem, no segundo já não serve mais. Então, isso depende muito do tipo de material que esteja sendo trabalhado. Beleza? Então, só recapitulando, polímeros vem do grego polis e meros, que significa muitas partes, são macromoléculas. Macromoléculas, elas têm a característica, propriedades de apresentarem uma grande dureza, tá? Ou seja, quando elas apresentam dureza, elas podem riscar outras. O próprio diamante é um polímero, o diamante é um polímero natural, ok? Onde tem o maior grau de dureza entre todas as outras substâncias. Ao invés de ele ser riscado, ele risca as outras substâncias, ele tem propriedade de cortar outras substâncias, ok? E apresenta determinado grau de tenacidade. Até os polímeros mais resistentes, eles são quebradiços, eles podem ser quebrados, ok? Isso vai depender da força, do impacto que eles sofrem, mas geralmente eles têm essa resistência ao impacto. As macromoléculas, elas têm essa resistência ao impacto, até porque, como são macromoléculas, elas absorvem numa superfície maior aquela força de impacto, ok? Então, geralmente, elas têm alta tenacidade, beleza? Os polímeros são formados a partir de um processo de polimerização, que nada mais é do que a junção de vários monômeros, ok? E o que são monômeros? Monômeros são moléculas de baixa massa molecular, ok? De baixa massa molecular. Os polímeros podem ser classificados em sintéticos e polímeros naturais, ok? Sintético está mais relacionado à forma como ele é sintetizado, e os polímeros naturais estão relacionados aí à sua origem de forma biológica, de forma natural, ok? Geralmente plantas, enfim. Eles podem ser classificados quanto ao tipo de reação que eles originam. Pode ser polimerização por adição, pode ser polimerização por condensação e polimerização por rearranjo. A polimerização de adição é quando eu vou ter um monômero sendo acoplado, sendo ligado ao outro até juntar aí diversos polímeros, ok? Além disso, polimerização por condensação é quando eu tenho ali a junção de dois monômeros, aí eu elimino uma molécula inorgânica de massa molecular pequena, geralmente a água, mas pode ser também um ácido clorídrico ou qualquer outra molécula inorgânica. É só lembrar dos tipos de reações de eliminação. Eles podem ser relacionados quanto aos tipos, né, aos tipos de polímeros, como termoplástico, termorrígidos ou termofixos, beleza? E ainda como elastômeros, tranquilo? Os termoplásticos são aqueles que podem ser reciclados, tá? Lembra aí de reciclagens, ok? Geralmente os plásticos têm um número limitado aí de reciclagens, ok? Isso vai depender muito do tipo de plástico, do tipo que tipo de condições físico-químicas aquele polímero está sendo submetido também, beleza? Então são geralmente os plásticos que podem ser modelados, já a determinadas condições de temperatura, a determinadas condições de pressão, enfim, eu posso remodelar, eu posso reciclar aquele plástico. Os termocorados, os termos rígidos, por sua vez, eles não são remodeláveis, ok? Ou pelo menos não tão facilmente, ok? Então precisa aí de condições mais extremas para que eu possa ter aí talvez trabalhar com aquele plástico que considera termocurado, beleza? E por fim, os elastômeros são aqueles que têm comportamentos aí de borracha, que vão sofrer deformação e vão ter a força elástica agindo nas suas moléculas, fazendo com que ele faça um movimento contrário a essa deformação, que se chama força elástica, ok? Força elástica, beleza? Então vamos lá entrar em mais detalhes do que são polímeros de adição.
Por exemplo, aqui temos os polímeros chamados de polímeros vinílicos. O que são os polímeros vinílicos? Os polímeros vinílicos são aqueles que têm origem, galera. Então, quando a gente fala aqui, ó, polímeros vinílicos, tá? São aqueles que são originados do monômero, ó, C-C, tá? Que lembra o radical vinil. Então, não se esqueça aí, ó, do C-C. A gente acabou de tomar ele como exemplo, ó, tá? Então, todos aqueles que são originados a partir do monômero vinil, tá? Do radical vinil, são chamados de polímeros vinílicos, tá? Geralmente sofrem um tipo de adição denominada de adição comum. Então, o primeiro polímero que a gente vai estudar aqui é o polietileno, ok? Polietileno, beleza? Então, a gente tem aqui o polietileno, ó, o CH2CH2, melhor dizendo, o etileno, né? Aqui nós temos o... que é quem? É o monômero, que vai dar origem aí ao seu polímero. Ó, lembrando que N, tá? N representa aí inúmeras moléculas. Não tem como nós sabermos a quantidade de moléculas. Tá? A não ser que se faça um estudo de caso, né, de massa e tal, e se determine a quantidade de moléculas que vai ter aquele determinado polímero. Mas, enfim, o monômero é o etileno. Como é que a gente vai dar nome para um polímero, galera? Um polímero, geralmente, ele começa com a palavra poli, mas o nome do monômero, tá? Que deu origem. Que o deu origem, tá? Então, ó, por exemplo, quem deu origem para esse polímero foi quem? Foi o etileno. Então, o nome acaba sendo o quê? Polietileno, tá? Geralmente é assim que se dá nome os polímeros, ok? Para os polímeros. Então, olha lá, o polietileno, olha aqui a sigla do polietileno, é o PE, viu, galera? Então, onde tiver PE, polietileno, obtido do etileno ou eteno, tá? Então, pode ser chamado também de polieteno, viu, galera? Ele pode ser chamado de polieteno, tá? Obtido a partir do polieteno. Então, olha, empregado na fabricação de quê? Empregado na fabricação, ó, de toalhas, também empregado na fabricação de cortinas, tá? De recipientes, de canos plásticos, no isolamento de fios elétricos, ok? Gente, apresenta alta resistência à umidade, tá? Como solventes químicos também, solventes de modo geral, beleza? É um material de baixo custo, tá? Tem boa flexibilidade, todavia baixa resistência mecânica, ok? Então, tem diversas aí aplicações, inclusive para fabricação de brinquedos, utensílios domésticos, cabos, tubos, tá? Isolamento de fios elétricos, né? No caso, revestimento de fios elétricos. E aqui para vocês o exemplo aí do filme de polietileno, tá? Aqui, ó, o filme de polietileno, a fibra de polietileno, beleza? Além do polietileno, tem vários radicais vinílicos. A gente vai falar agora aqui, ó, do polipropileno, por exemplo, que aí a sigla, ó, PP. Então, olha, o nome é polipropileno. Você já sabe que ele vai ser obtido a partir de quem? Do propileno. Então, tá aqui o propileno, ó. Obtido a partir do propileno, do propeno. Então, tá aqui o propileno, galera. Tá? CH2, CH, CH3. Ok? O que, que vai ocorrer? Quebra aqui, ó, da dupla ligação, da ligação π, tá? Vou gerar valência nos meus carbonos. Essas valências são os elétrons livres. E esses elétrons livres é que vão ser utilizados para se ligar a outro monômero, a outro propileno, que também vai sofrer o mesmo tipo de reação de adição. Beleza? E aqui a gente tem, ó, o polipropileno. Deixa eu até colocar aqui, ó, o polipropileno sendo originado a partir aí do propileno. Poli é propileno. Poderia também ser chamado de quê? De polipropeno, sem problema nenhum, tá? Olha a sigla, PP, ok? PP. É importante para saber se esse plástico ele vai ser reciclado ou não, né? Se vai passar por um processo de reciclagem ou não, qual vai ser o processo e tal. Inclusive, eles têm até uma enumeração de reciclagem para saber que tipo de procedimento ele vai ser submetido, ok? Então, galera, o propileno, tá? O polipropileno, tá? Que é o PP, ele é muito resistente, tá? Então, é mais duro e resistente ao calor que o polietileno e é muito utilizado na fabricação de artigos moldados e fibras, ok, gente? Então, geralmente, na verdade, ele tem baixo custo, tá? Alta tolerância a solventes e substâncias reativas, substâncias químicas de modo geral, boa resistência térmica, elétrica, resistência a impactos, ou seja, ele tem um alto teor de tenacidade, ok? Um alto teor de tenacidade. É usado em tecidos aqui, domésticos, ok?
na fabricação de equipamentos médicos, beleza? De componentes eletrônicos e de tubos, enfim. Então, tem diversas aplicações, tá? Inclusive, pode ser até soldado, tá? Pode ser até soldado. Então, aqui, olha, uma cadeira geralmente que se encontra em clínicas, né? Escritórios, enfim. Tá? Esse plástico aqui que é o polipropileno, pode ver que é um plástico resistente, beleza? Tranquilo? Então, aí exemplos de polímero de adição. Poliestireno, o poliestireno, PS, também é um exemplo de polímero de adição, beleza? Então, a sigla aqui ó, do PS já sabe, né? Polímero, estireno é o monômero que tem origem. Então, tá aqui o estireno, tranquilo, a gente tem um grupo aromático ligado é uma cadeia mista, né? Ou seja, tem a cadeia fechada e a cadeia aberta. A cadeia fechada é o benzeno, é o grupo aromático, e a cadeia aberta é um radical vinil, beleza? É um radical vinil. Então, no radical vinil, ó, vai ter a quebra da dupla ligação, beleza? Aí eu vou gerar, ó, valência nesses carbonos. É o que está acontecendo aqui, beleza? É o que está acontecendo bem aqui, ó. Eu vou ter valência nesses carbonos aqui que vão se ligar aí a outros, a outros estirenos, né? Que vai dar origem aí ao poliestireno, beleza? Polímero de adição, tá? Então, olha, esse polímero dá origem ao isopor, ok? Então, é bastante utilizado em artigos moldados, possui transparência, também é considerado um bom isolante térmico. Então, aqui está aqui o exemplo, ó, de uma embalagem de poliestireno, é uma embalagem de isopor, ok? Gente, é resistente a ácidos, tá? Bases, sais, beleza? É um bom isolante térmico, por isso que é utilizado também na confecção aí de recipientes para marmita, para transporte de alimento, beleza? Então, ele é um bom isolante térmico e elétrico, beleza? Então, inclusive, galera, ele pode se assemelhar ao vidro. Então, dependendo da forma como se trabalha com poliestireno, aí pode-se ter aí um polímero, tá? Semelhante ao vidro, ok? Resistente, né? Duro e transparente, ok? E transparente. Então, é usado em tecidos domésticos rígidos, transparentes, tá? Embalagens de equipamentos, embalagens isolantes, construção civil, painéis de automóveis, espumas, enfim, né? Poliestireno aí tem diversas aplicações. É mais um polímero por adição, tá? Cloreto de polivinila, tá? Muito conhecido aí como PVC, tá? Muitos têm aí, por exemplo, na indústria civil, na construção civil, né? Quando pedem para colocar forro na casa, coloca o forro PVC, tá? Então, o PVC é um plástico, é um polímero de adição, tá? Denominado de cloreto de polivinila ou policloreto de vinila. Tem um R aqui, mas não era para ter esse R aqui, galera, tá? Policloreto de vinila. Tranquilo? Então, a gente tem aqui, ó, o cloreto de vinila, tá? Tá aqui o cloreto de vinila. Então, esse aqui é quem? Cloreto de vinila, tá? Ou cloroeteno, como você queira chamar, tá? Cloroeteno, tá? O cloroetileno, enfim. E aqui a gente vai ter quem? O policloreto de vinila, o PVC. PVC. Então, olha como é o monômero, uma parte do PVC. Você pega uma molécula ali do PVC, tá? Uma parte do PVC, ele vai ter essa estrutura. Claro que ele vai estar ligado aqui, ó, a várias moléculas de PVC, a vários monômeros. E aí vai embora. Ok? E aí vai embora. Até um número uma infinidade de moléculas. Então, olha, possui boa resistência térmica e elétrica, tá? Podendo ser aplicado para a fabricação de telhas, caixas, tubos, luvas, sapatos plásticos e etc. Beleza? Então tem diversas aplicações. Mais um polímero que tem resistência química, resistência térmica. Beleza, galera? Então pode ser misturado, tá? Pode ser misturado. A gente vai ter aí PVC que pode ser flexível, né? Que pode ser um termoplástico. A gente vai ter PVC que pode ser rígido, tá? O PVC flexível é usado na confecção de calças, né? De plásticas, calças plásticas para bebês, toalhas de mesa, cortinas de chuveiro. Então, a cortina de chuveiro lá é feita de PVC também, beleza, galera? Bolsas, roupas, brinquedos, estofamentos de automóveis, beleza? E o PVC rígido ele pode ser utilizado para a fabricação de forros, ok? Dutos, tubos, tá? De encanação. É tanto que tem lá, né, o tubo PVC, que é feito geralmente para encanamento dentro da engenharia civil, né? Da construção civil, beleza? Então, a aplicação aí do cloreto de polivinila. Poliacetato de vinila,
Então, aqui a gente tem o poliacetato de vinila, ou acetato de polivinila, também outro polímero aí que é um polímero de adição, beleza? O PVA, então tá aqui a sigla dele, ó, PVA, obtido a partir do acetato de vinila. Então tá aqui o acetato de vinila. Então a gente tem aqui um éster, né? Esse aqui é um éster, beleza? É um éster. E esse aqui é o radical vinil, né? Radical vinil, beleza? E aí a gente tem, eles chamam de acetato porque geralmente essa parte aqui ela vai sofrer o quê? Vai sofrer aí uma reação de, de eliminação desses CH3, tá? Desse radical metil, e aí tem aí a produção do íon acetato, beleza? Aí chamam de acetato. Aí de vinil é porque lá a outra parte da cadeia é o radical vinil, tranquilo? Então esse aí é o monômero, tá? O polímero vai ser aí, pode ser chamado de poliacetato, que tá só acetato de polivinila, mas pode ser chamado aí de poliacetato, viu, galera, também. Poliacetato de vinila. Então, tanto faz como tanto fez, né? Como dizem alguns aí. Poliacetato de vinila ou acetato de polivinila, é o PVA. Uma grande aplicação do PVA aqui, ó, são para as tintas artesanais, ó, tinta fosca artesanais. A tinta fosca de artesanato, ok? Você pode encontrar aí em papelarias, tá? Em lojas de importados, enfim. Essas tintas de artesanato que são feitas aí a partir do polímero, tá? O polímero poliacetato de vinilo, o PVA. Tanto que o nome dela ó, é PVA. Então, usado na fabricação de tintas à base de água, tá? Cola branca, então aquela cola branca comum, muito utilizado aí nas escolas, né? A partir ali na confecção de materiais escolares, enfim. Cola branca comum e na goma de mascar. Então, o PVA também está presente na goma de mascar. Então, a galera que gosta de ficar mascando goma, você está mascando ali o PVA, beleza? Está mascando nada mais, nada menos do que o PVA. Tranquilo? Então, poliacetato de vinila, tá? Então, tem alta adesividade. Adesividade. Nunca tinha ouvido falar essa palavra, enfim. Transparente e incolor, né? Insolúvel em água, mas torna-se disperso e meio aquoso na presença de um agente emulsificante, que é no caso aí da tinta PVA, né? Ele é insolúvel em água, mas gera emulsões a partir de um agente emulsificante. Interessante, né? E é usado na fabricação de tintas de parede, ó, do tipo látex, tá? Em colas e adesivos para papel e em goma de mascar. Ok? Poliacetato de vinila. Ok? Então você está masticando plástico, viu, galera? Você mastiga uma goma de mascar é nada mais do que um plástico, beleza? Politetrafluoroetileno, tá? Também muito conhecido, ok? Muito empregado, o PTFE, ou também denominado Teflon, tá? Teflon. Então, o que acontece no Teflon? Quebra da dupla ligação, e gera-se valência, onde ele vai se ligar a outros átomos a, de politetrafluoretileno, ok? Fluoretileno, beleza? Então, olha, é um material muito resistente ao calor e à corrosão por agentes químicos, tá? Então, empregados em equipamentos para a indústria química e no revestimento de panela. Então, esse cabo aqui, panela, essa parte aqui onde se coloca a mão na panela para segurar a panela, é onde estão aí o politetrafluoroetileno, galera, beleza? Por quê? Porque é resistente ao calor, tranquilo? Resistente ao calor, beleza? Então, apresenta elevada resistência química e térmica, beleza? Então, é usado em isolamento elétrico, revestimento de equipamentos químicos, antenas parabólicas, válvulas, torneiras, revestimentos de panelas e frigideiras e na fabricação de órgãos artificiais. Olha, essa aí eu não sabia, viu? Fabricação de órgãos artificiais. Agora, que tipo de órgão artificial é produzido a partir do tetrafluoretileno, né? Vai ficar essa pergunta aí, vou pesquisar depois. Fiquei curioso, ó. Órgão artificial produzido a partir do tetrafluoretileno, um plástico, né? Dando origem a órgãos artificiais. Curioso. Um pouquinho, no mínimo, curioso, né? A polimetacrilato de metila. Aí agora que a gente já entra em uma outra classificação, subclassificação de polímeros de adição, né? Que são aqueles polímeros que são obtidos a partir aí dos acrílicos, dos acrílicos. E o que é um acrílico? Tá? Um acrílico
É o monômero que apresenta a cadeia do ácido acrílico. Então, tá aqui o ácido acrílico, tá? CH2, dupla CH, COOH, o ácido carboxílico, né? Na ponta é um ácido carboxílico. E aí a gente tem o polimetacrilato de metila, o PMMA, tá? PMMA, metacrilato de metila. Então, em determinadas condições aí de catalisação, né? Pressão e temperatura, e tem a produção aí do polimetacrilato de metila. Polimetacrilato de metila. Então, aqui a gente tem o metacrilato, esse aqui é o metacrilato de metila, né? E aí o metacrilato de metila vai dar origem aí ao polimetacrilato de metila. Então, é bem aqui que ocorre a quebra da dupla. E aqui é que vai gerar a valência, como vocês podem ver, ó. É aqui que ocorre a reação de adição, tá? Para a produção do nosso polímero. Gente, só uma observação, vocês não precisam ficar gravando isso aqui, tá? Até porque é difícil demais gravar todos esses processos químicos, tá? Claro, existe uma regra geral, né? Existe uma lei geral que ajuda nesse processo de reter esse conhecimento, okay? Que, por exemplo, são conhecimentos de reações de adição, beleza? Mas você só precisa entender, conhecer e saber, né? Quais são esses tipos de plástico, beleza? Mas gravar, memorizar os mecanismos, isso é loucura, tá? A transparência cristalina, beleza? Então, olha, resistente, possui ótimas qualidades óticas, né? Então, ele é chamado de vidro plástico. Então, pode ser conhecido como plexiglass ou lucite. Pode ser utilizada para lente de óculos, a janela de aviões, por exemplo, tá? Aqui a gente tem um exemplo de farol acrílico. Olha o farol acrílico aqui, tá? Que dá essa ideia aí de vidro, né? Parece um vidro. Eu acho que muita gente já se perguntou, isso aqui é feito de vidro? O que é isso aqui? Será que é vidro? É um plástico? Pois é, galera, um plástico, né? Que tem aí característica de vidro. É o famoso vidro plástico, beleza? Então é muito semelhante ao vidro. Então tem resistência a intemperismos, a radiação, a ação de produtos químicos, a tensões, a impacto e a riscos, ok? Riscos no sentido de riscar, entendeu? De riscar. Então é usado em painéis decorativos e estruturais, letreiros, decorações, partes de móveis, sistemas de vidro de automóveis, pisos, ah, iluminados translúcidos, janelas e capotas, ok? E capotas. Então, expressamente aí aplicado a diversas situações, né? Poli Poliacrilonitrila, tá? O poliacrilonitrila, também conhecido aí ó, como Orlon, tá? Ou PAN, né? Também chamado de PAN, tá? Também chamado de PAN, tá? É o cianeto de vinila. Então, aqui tá acrilonitrila, né? Também, mas pode ser chamado de cianeto de vinila, tá? Cianeto de vinila. Então, a poliacrilonitrila era obtida a partir do monômero acrilonitrila, né? Então, a gente vai ter mais uma vez a quebra na dupla ligação e a formação aí do poliacrilonitrila. Então, aplicado na indústria têxtil, em conjunto com algodão, lã, seda, né? E aí produz o que? Vários outros tecidos, como o próprio Orlon, né? O acrilon, o dralon. Então, a galera que gosta de trabalhar aí com confecção de tapetes, de cortinas, de roupas de inverno, de ursinhos de pelúcia, tá? Então, olha aí, galera. Orlon, acrilon, dralon são originados a partir aí da acrilonitrila, empregada aí amplamente na indústria têxtil, ok? Então, ela é predominantemente amorfa, tá? Então, adquire alta resistência quando sofre tração, tá? Então, as macromoléculas, elas são orientadas numa direção preferencialmente, ok? Preferencial, né? No sentido de ordenar essas moléculas ao ponto aí de formar esses tecidos, né? De formar aí as linhas de costura, formar aí esses fios que serão utilizados aí na indústria têxtil. Então, apresenta boa resistência a solventes, né? É usado na fabricação de fibras como substituto da lã, tá? E fibra sintética, né? Para utilizar em malhas de inverno. Eu tô lendo aqui, galera, olha, é inflamável e sua queima libera gás cianeto, galera. Gás cianeto, para quem não sabe, é o gás que foi utilizado, por exemplo, nas câmeras onde mataram milhares de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Você lembra as câmeras de concentração, os campos de concentração? Aquelas câmeras onde reuniam os judeus, eles utilizavam gás cianeto para matar os judeus intoxicados. Então, na queima desse composto aqui, da poliacrilonitrila, tá, libera aí ó, o gás cianeto, beleza? Que é um veneno, beleza? Que é um veneno mortal, que é um gás tóxico, mortal. Tranquilo? Então, muito cuidado aí. A acrilonitrila tem que estar longe de fogo.
Beleza, bora ver se ainda tem mais polímeros de adição. Tem os polímeros diênico. Olha lá, a, quando nós falamos de alcadienos conjugados, reação de adição em alcadienos conjugados. Se você não lembra disso, tem os vídeos lá com essas aulas todas disponíveis. Então, polímeros diênicos, tá, que são formados quando o monômero apresenta uma estrutura de um dieno conjugado, ok? Ou a diena é um nome que se dá também para alcadienos, viu, galera? Então, alcadienos conjugados. Tanto é que tem um alcadieno conjugado. O primeiro polímero que a gente vai estudar é o poliisopreno, ok? Poliisopreno. O poliisopreno, galera, muito empregado aí, ok? A, na fabricação de compostos que são borrachas, né? É borracha, entendeu? É porque o poliisopreno ele tem a mesma estrutura, né? A gente pode ter a obtenção dele tanto por meio sintético quanto por meio natural. Essa estrutura ela é tanto da borracha sintética, representa tanto a borracha sintética, quanto a borracha natural. É a mesma estrutura, tá? É a mesma estrutura. Então a gente pode até classificar ele como um elastômero, ok? Poliisopreno ele é um elastômero. Aqui tá PE, mas não é PE, viu? Então apaga aí esse PE aqui. PE é o polietileno, a gente até viu, tá? Então não é essa a nomenclatura aí do poliisopreno. Beleza? Então o poliisopreno ele é aí um processo de obtenção aí da borracha. Então ele tanto representa a borracha sintética quanto a borracha natural. Tranquilo? Além desse, tem um polibutadieno também, galera. Deixa eu ver até se a gente vai falar dele aqui. Tá aí o polibutadieno. Ah, que são exemplos aí de borrachas sintéticas, ok? São as borrachas sintéticas, ok? Aqui, ó, esse aqui é o policloropreno, né? Ou neopreno, tá? Policloropreno ou neopreno. É o monômero que vai dar origem aí ao polipreno, ao policloropreno, né? Então tá aqui o cloropreno, vai dar origem aí ao policloropreno, tranquilo? Então, por ser uma borracha sintética de ótima qualidade, é empregado na fabricação de juntas, tubos flexíveis, revestimentos de materiais elétricos e na confecção de roupas de surfer e mergulho, ok? Então, artefatos expostos à água do mar, cobertura de cabos submarinos, correias transportadoras, roupas, luvas, revestimentos industriais, mangueiras e adesivos, tá? São aplicações aí do policloropreno, aplicações do policloropreno de modo geral, beleza? Aqui algumas das classificações. Além do polineopreno, né, ou policloropreno, temos também aí o polibutadieno, galera. O polibutadieno tem as mesmas propriedades aí da borracha natural, beleza? E, e ele vai ter uma maior elasticidade, beleza? Uma maior elasticidade. Que é esse composto, né? Que é o isopreno que a gente viu, né? O nome dele é o polibutadieno. Então a gente já viu já. Vamos lá. Então vamos passar aqui. Vamos ver aqui algumas classificações importantíssimas com relação aí aos polímeros. Então PET a gente ainda não viu, tá? É polímero de condensação. PID a gente ainda não viu. PVC a gente já viu, ó. Então, para reciclagem do PVC, tá? Tubos, PVCs, enfim, material aí formado de PVC, é o número 3, tá? De reciclagem, ok? Número 3 para reciclagem. Então é um código aí que é utilizado para poder reciclar o PVC, beleza, galera? O PEBD a gente não viu, beleza? O PP a gente já viu, né? Polipropileno, tá? O PS, eu não lembro se a gente viu, não lembro de ter mostrado para você alguma sigla PS, tá? Mas a gente já. Se não, é porque ele também pode ser um polímero de condensação, tá? Mas acho que o PS é o poliestireno, beleza? É o poliestireno PS. Deixa eu ver aqui se é o poliestireno.
Passou aqui. É, exatamente, ó. A gente já viu o PS, ó. Poliestireno, que é a que dá origem aí ao isopor, tá? Nesse caso aqui, ó, um exemplo, algumas latas de lixo são feitas aí de poliestireno. Então, são exemplos aí de polímeros de adição. Que esses outros polímeros aqui são polímeros de condensação, a gente vai ver na nossa próxima aula, tá? Por hoje a gente vai ficar aqui com polímeros de adição, beleza? Com polímeros de adição. Tranquilo, galera? Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação? Não, Não? Nenhuma? nenhuma. Nenhumazinha? Nenhumazinha. Ah, tá bom então. Então essa vai ser a nossa aula por hoje, galera.